Que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós, neste momento e cada dia da nossa vida, especialmente para nós guardarmos a sua palavra e crermos nela de todo o nosso coração. Irmãos, o nosso texto, seguindo as nossas mensagens sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8 a 20, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8 a 20, ali o pregador escreve o seguinte: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi também debaixo do sol: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Estas são as palavras, e eu quero começar lembrando as primeiras palavras, logo no início dos versículos que nós lemos. Ele disse: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado, que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados, que também exploram. É interessante notar o texto. Em nossos dias, vemos exploração em todos os lugares. Onde está o direito? Onde está a justiça? Onde está o direito e a justiça? Vejam que quem está dizendo isto foi um rei. No seu reino, ninguém superior a ele. Então ele está dizendo porque ele conhece o campo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo nos bastidores de todo o poder que ele tinha. E hoje não é diferente. Ele trata da opressão
e da exploração. Quem tem autoridade sobre os demais pode até explorar, mas acima dele há alguém outro, com mais autoridade. Comparo isso com uma pirâmide. Como uma pirâmide. E aqui nós queremos citar, e é claro que uma pirâmide sempre tem uma base. Tem uma base. E essa base é o povo. Aqui ele não está tratando diferente. Ele está falando de pessoas que exercem o poder sobre os demais. Mas vamos pensar quem é a base de uma pirâmide, se não é o povo. E aqui o povo, eu falo todos nós. Então a base de uma pirâmide é o povo. E aí eu quero começar citando algumas autoridades nossas que nós temos. Vamos começar com o município, né? Então, acima de nós está o prefeito. Ele tem autoridade sobre nós. Querendo nós ou não, ele exerce autoridade sobre nós. Alguém pode dizer, eu não votei para ele, mas não interessa, ele é o nosso prefeito. Não importa quem está lá, mas ele é o nosso prefeito. E aí o texto diz então, o povo pode talvez, não estou falando, mas talvez ser explorado pelo seu prefeito. Só que não vamos esquecer que acima do prefeito tem alguém mais, que é o governador, que exerce, na teoria, exerce poder sobre o prefeito. E nós já temos então aqui pelo menos duas autoridades das quais nós devemos respeito, concordando com eles ou não. E aí, acima do governador, nós temos mais uma autoridade que manda, na teoria deveria mandar, nos governadores. Presidente da República. Na teoria não deveria ter uma pessoa que exercesse mais poder. Mas pelo jeito não é bem assim o que a gente vê. Mas em todos os casos vamos pela teoria. Então vejam que o presidente está sobre o governador, que está sobre o prefeito, que está sobre o povo. No final das contas nós já temos aqui 3 autoridades para respeitar. 3 autoridades que podem governar a nação, o povo, cada um no seu quadrado. Mas só que existe o seguinte, que alguém pode dizer assim, eu bato o martelo e pronto. Mas de acordo com o pregador, ele diz, sempre tem alguém acima, né? E esse acima é Deus. Esse acima é Deus. E não importa quem que está daqui para baixo exercendo autoridade e poder, todos vão ter que prestar conta para esse aqui. Porque ele manda. Por mais que as nossas autoridades talvez duvidem dele, não acreditem nele, mas ele vai mandar sobre as autoridades. Então, vai chegar um momento em que cada um terá que prestar conta para esse Deus Todo-Poderoso. Mas vamos olhar, isso aqui é só um olhar rápido e externo, mas eu preciso trazer isso também para nós, um pouquinho mais perto de nós. O marido que explora sua esposa e filhos também prestará contas. A esposa que explora sua família também prestará contas.
E hoje, olhando rapidamente na internet, eu vi uma família sendo escravizada por 17 anos. Uma mulher e filhos. Eu não li a matéria, eu só vi o tópico em cima, mas não li o conteúdo. Aquele marido, aquele homem, ele vai prestar conta. Mais cedo ou mais tarde, a hora dele vai chegar. Os filhos, depois que os pais envelhecem e exploram seus pais, o que nós já vimos muitas vezes, não se preocupem, filhos, vocês vão prestar contas. E as contas que vão prestar não será para alguém que é humano e que é falho, mas vai prestar contas para alguém que tem poder sobre todos, inclusive poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre isso. Mas vamos um pouco mais. Fico aqui pensando em divisão de bens e herança, que foi a leitura do Evangelho, né? Eles queriam fazer de Jesus um juiz naquele momento. Fala para ele dividir corretamente todo aquele que de aparência legal. E aí eu peço perdão aos nossos irmãos advogados e de direito, que estudam direito, né? Que muitas vezes defende aquilo que de aparência legal deveria ser dividido, mas na verdade acabam explorando o seu irmão. Não se preocupe, a hora de cada um vai chegar. O versículo 9, então, ele tenta mostrar que todos têm direito de usufruir da terra. Ele afirma: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Muitas vezes, quando os nossos agricultores são desprezados, quando são xingados, são chamados até muitas vezes de colonos, como num sentido pejorativo, querendo menosprezar a sua profissão, ele esquece que é através desses trabalhadores que ele também acaba usufruindo dos bens da terra, que chegam à sua mesa. Então todos têm direito e, de certa forma, todos nós estamos usufruindo da terra. Isso não significa que temos que receber de graça para estar usufruindo da terra. Nós pagamos porque tudo gera um custo, né? Pode ser alto demais, mas pagamos porque tem um custo. O grande problema da exploração está sendo apontado no versículo 10, onde o pregador diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. E esse mesmo mal, olha há quantos anos foi escrito Eclesiastes, e daí lá no Novo Testamento, nós vamos lá para Timóteo, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Basta nós olharmos aí em nossa volta. Pessoal, não me levem a mal, mas eu vou pedir que tem um copinho aí que estão mexendo aí bastante. Está tirando a atenção do povo. Por favor, tirem. Tá? Não sei quem que é, mas... o amor ao dinheiro é a desgraça da sociedade. Não é o dinheiro. Porque o amor é que move as pessoas a cometerem loucuras pelo dinheiro. E elas não estão nem aí para ninguém.
Elas saem atropelando todo mundo e de qualquer jeito. Precisamos ter em nossa mente, irmãos, a grande diferença que existe entre necessidade, o que é necessidade hoje para nós, o que nós temos necessidade, e o que seria, na verdade, um simples desejo de adquirir as coisas. A cobiça, o desejo tem muito a ver com a cobiça. Necessidade é aquilo que de fato todo ser humano precisa para viver. Nós precisamos de comida todos os dias. Agora, eu tenho necessidade de adquirir tudo o que o mundo me apresenta? Isso pode ser cobiça. E esse desejo, essa cobiça faz com que a gente vai querer ir muito além das nossas condições e da nossa capacidade humana. E infelizmente o mundo diz assim, que se você não conseguiu é porque você é fraco. Você não teve foco. Você procrastinou. Já estou pegando ranço dessa raiva, procrastinar. Então eu não deveria nem descansar, na verdade. Porque se eu descanso, eu estou procrastinando. Nós temos que colocar na balança certas coisas e começar a analisar com mais cuidado e critério o que é necessidade, o que seria desejo e simplesmente uma cobiça. O desejo pode ser muito aquele de acumular bens que ocupam tanto a sua vida que você não tem mais lugar para Deus. Não tem lugar. Deus, me desculpa, mas eu não tenho lugar para o Senhor. Meu tempo é curto. Eu não posso tirar um tempo para falar contigo. Eu não posso tirar um tempo para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Esse desejo, ele mata. Esse desejo mata. E aí vem as palavras do pregador que dizem assim: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Ajuntam tanta riqueza que vão se afastando de Deus, que no final recebem a condenação, que é exatamente o que o Evangelho, aquela pergunta do Evangelho louco: essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para oferecer? Para quem será? A dura mensagem para o nosso coração e o coração de todo ser humano, que só deseja bens e riqueza, é essa: como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Essa é uma dura mensagem. Dura mensagem. Eu desprezo a Deus, eu não tenho tempo para Deus, mas eu quero juntar riqueza. Então eu consigo nessa semana juntar milhões, mas essa noite Deus pedirá a minha alma, e o que eu tenho para oferecer? Assim funciona com as nossas riquezas. De uma hora para outra, tudo pode perder o sentido. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes diante de um túmulo, diante de um corpo sem vida, nós ouvimos as pessoas falar: nessas horas eu descubro que nada vale a pena. Vocês já devem ter ouvido isso, mas a gente não quer se convencer, a gente não se convence fácil. Nós queremos provar para a sociedade que com nós é diferente. Mas não é diferente. Naquele momento, tudo perde o sentido. Ricos e pobres, o rico, por mais dinheiro que ele tenha, ele vai virar pó. O pobre, com toda a sua pobreza, ele vai virar pó. O túmulo nos iguala.
quebra o nosso orgulho. Vejam que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos também, eu vejo que para Deus também é assim. Nenhum cristão, e eu falo isso de todo o coração, nenhum cristão pode se considerar pobre. Nenhum. Ele pode não ter bens, mas pobre ele não é. Ele é herdeiro, ele tem uma vida diante de si, ele recebe uma vida do seu Senhor e Salvador. E se Cristo está nele, essa vida é dele. Então ele não pode dizer, eu sou pobre. E isso é legal. Nós temos uma vida, nós temos o dom da vida, e hoje nós temos a fé. E nós vimos no Salmo de número 100 hoje, somos do Senhor, somos dele. De noite, de manhã, de meio-dia, de tarde, no sábado, no domingo, no feriado, nós somos do Senhor. O texto ele vem em um pensamento de desfrutar daquilo que se ganhou. Então ele afirma, isso é dom de Deus, desfrute o que você tem. Aqui não é o sentido de, vou pausear tudo que eu tenho, mas desfrute daquilo que você ganha, do seu trabalho, do suor do seu trabalho. E ele diz, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Deus lhe enche o coração de alegria. E é isso que é extremamente importante. Essa alegria não é a alegria de um nascimento de um filho, não é a alegria de um casamento, não é a alegria de um time de futebol, não é nada disso, que passa muito rápido, mas é a alegria plena que nós recebemos de Deus. Essa é a alegria que nós recebemos de Deus. Em Cristo nós recebemos o dom desta alegria. Ela veio a nós. Ela veio a nós. Então, irmãos, como Deus enche o nosso coração de alegria, e isso é fato, é verdade, não, vamos ser alegres. Não sejamos cristãos entristecidos. Não se olhem como vítima da sociedade, pessoal. Nós não somos vítimas de Deus, eu já falei isso uma vez. Mas nós, povo de Deus, nós somos aqueles que podem bater no peito e dizer, nós temos a alegria plena, a alegria verdadeira. Porque a nossa alegria não está fundamentada em bens que possuímos, mas ela está fundamentada em Cristo, em Deus. E é isso que move o nosso coração. Confie, irmãos, confie plenamente em Deus. Segure firmemente em suas mãos. Se você tem vontade de chorar por algum motivo, chore. Abra o seu coração para Deus. Mas saiba que a alegria que você precisa só pode vir dele, de nenhum outro lugar, porque ele pode te oferecer isso. Então, irmãos, quando diz aqui o versículo, doce é o sono do trabalhador, eu quero que vocês lembrem disso aqui. Eu acho que vocês já brincaram com isso, né? Vocês sabem o que é isso aqui? Quem sabe? Já brincaram, né? Vocês sabem o que é isso aqui, né? O que você faz com isso?
É tudo muito bonito, a nossa vida, a nossa riqueza, a gente dá a vida por ela. Mas o dia que você tentar pegar a sua riqueza e se alegrar com ela, ela estoura, ela some, ela evapora. Mas em Cristo Jesus, você tem a alegria plena. Se alegrem com isso, irmãos. Não fiquem nos cantos chorando e se lamentando, porque Deus é a razão do nosso viver. Deus é tudo que nós precisamos. E se nós temos Deus, nós temos tudo. E louvado seja o seu nome, hoje e para sempre. Amém.